Oi gente, eu sou a Sunamita e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre motivação. Esse é um tema bem interessante, também bem importante. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estamos gravando sobre o livro Ensinando para Transformar Vidas do Dr. Howard Hendricks. Ele fala sobre 7 leis, 7 princípios básicos para ensinar com êxito, ensinar para transformar vidas. Hoje vamos falar sobre a 6ª lei, que é a lei da motivação. Os problemas que ocorrem na educação hoje, e já tem bastante tempo, é a falta de motivação. Os alunos não encontram nenhuma motivação, não encontram nada que os levem à ação. Acredite, muitos alunos se formam e não se sentem capazes para nada. Acham que são inúteis muitas vezes. E não é porque eles não são capazes. Se eles forem capazes de concluir o ensino médio, de se matricular numa faculdade, eles logicamente têm capacidade para alguma coisa, porque todos nós, todo ser humano tem capacidade para alguma coisa. O problema, no entanto, é a falta de aplicação. Eles não encontram nada que os motive, nada que eles possam impregnar a energia deles, desenvolver as habilidades. Então, consequentemente, encontram-se desmotivados e aí acabam entendendo que eles não são capazes muitas vezes. Hendricks define a lei da motivação dizendo o seguinte: o ensino será bem mais eficiente se o aluno se encontrar adequadamente motivado. E ele faz questão de grifar a palavra adequadamente, porque existem alunos que são inadequadamente motivados e as consequências são as piores possíveis. É a tal da motivação picolé. Você já ouviu? De repente você até mesmo sem saber praticou na sua sala de aula. É aquela motivação que você chega em sala e fala assim: bom, gente, quem se comportar vai ganhar um picolé. Aí os seus alunos se comportam direitinho, né? Ou então, crianças, se vocês se comportarem hoje, vocês vão ganhar bala no final, tá? Vocês vão ganhar um pirulito. É aquela motivação que você chega na sua sala de aula e fala assim: quem decorou o versículo da semana passada? Aí os alunos, tudo eu. Por quê? Porque no final ele vai ganhar alguma coisa. É aquela motivação que acontece por conta da troca. Porém, essa troca nem sempre ela vai trazer aquele resultado que você realmente espera. É muito legal ver os nossos alunos motivados, nossos alunos fazendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pede para eles fazerem. Mas qual é a real intenção que ele está fazendo aquilo? O seu aluno, ele está se comportando porque ele vai ganhar uma bala, um pirulito, um picolé no final? Ou será que é porque ele entendeu que você é professor e ele precisa respeitá-lo? Ou será que é porque ele entendeu que ele está na casa do Senhor e ele precisa ter um comportamento apropriado para a casa do Senhor? Será que ele decorou o versículo porque ele quer ganhar um ingresso para o rodízio de pizza? Porque ele quer ganhar o ingresso para o acampamento? Vai para o acampamento de graça? Ou será que é porque ele entendeu que aquele versículo, ele tem uma aplicação para ele, que é importante ele ler a Bíblia, e a Bíblia vai ajudá-lo em diversos momentos da vida dele? Então você percebeu a grande diferença? Bom, um exemplo dado pelo próprio autor no livro foi de um certo adolescente que ele era ótimo em decorar versículo. O rapaz, o adolescente, memorizou cerca de 600 versículos. Ele foi levado para o rádio para participar de um campeonato ao vivo. Imagina só, os professores e o pastor, como eles deviam estar orgulhosos, não é não?
Mas um dia, o que aconteceu? Descobriram que estava tendo um desvio nas ofertas dos adolescentes. Quando eles foram apurar, adivinha só quem era? Era o mesmo adolescente que tinha decorado os 600 versículos. Ou seja, qual a relação dos versículos que ele havia memorizado, decorado, para a aplicação dele? Nenhuma, não é não? Então é muito importante a gente pensar sobre isso e pensar que os nossos alunos devem estar adequadamente motivados. Agora, falando um pouco mais sobre motivação, a motivação ela se dá de duas maneiras. Existe a motivação extrínseca, que é a motivação que ocorre de fora para dentro, tá? E a motivação intrínseca, que é a motivação que ocorre de dentro para fora. Então, nós como professores, nós não temos o poder de entrar na mente dos alunos e saber quais são as motivações intrínsecas dele, quais são as motivações internas dele, o que ele gosta, aquilo que move ele. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar as motivações extrínsecas para então chegar nas motivações intrínsecas. A partir das motivações extrínsecas, a motivação externa, a gente vai passar a conhecer o aluno e saber quais são as motivações internas deles. Muitos pais, muitos professores têm se preocupado excessivamente em formar alunos e filhos bem educados. Isso é importante, sim, mas mais importante do que isso, que a gente precisa ter a consciência, enquanto pai, enquanto professor, é formar os nossos filhos, formar os nossos alunos para serem bons homens e boas mulheres. Mas como assim bons homens e boas mulheres? Eles precisam ser pessoas capacitadas, pessoas que são automotivadas, pessoas que estejam bem internamente, que sejam interiormente capacitadas para viver a vida. Então, olha só, Howard Hendricks, em 1991, ele escreveu sobre isso. E hoje a gente vive exatamente aquilo que ele escreveu, a mesma coisa. Muitos homens, muitas mulheres com mais de 40 anos não passam de crianças bem educadas. É muito importante que a gente trabalhe com essas motivações, com a motivação intrínseca, sim, porque os alunos, os nossos filhos, eles precisam se conhecer, eles precisam crescer, sabendo aquilo que querem, aquilo que não querem, poderem fazer as coisas, não porque tem uma obrigação, não porque foi mandado, não porque só porque precisa fazer, mas porque eles querem fazer. E uma das melhores maneiras da gente despertar isso nos alunos é fazer com que eles possam reconhecer as suas limitações, as suas lacunas. E aí eu posso trazer um exemplo aqui para a gente contextualizar. Quando eu era professora da escola dominical e dava aula para os juniores, eu lembro que as primeiras vezes que eu entrei na sala de aula, eu coloquei os alunos para estarem lendo a revista, cada um leia um parágrafo. E aí, em cada parágrafo que o aluno lia, eu parava e perguntava: o que você entendeu nesse parágrafo? A resposta era nada. E aí para o próximo aluno, nada. Para o próximo, nada. Gente, ninguém entendia nada. Mas como assim ninguém entende nada? Eles têm que entender alguma coisa que eles estão lendo. Ora, era porque ele realmente não entendia, não estava conseguindo interpretar, ora porque ele tinha vergonha de falar, ora porque ele estava com dificuldade até no próprio processo da leitura. E a partir daí eu fui trabalhando naquela dificuldade que era a interpretação de texto e a fala, no caso a expressão verbal, e foi um processo. Depois eu vi uma evolução, os alunos começaram a falar, começaram a participar. E não só eu mais que falava. Hoje eu vejo homens e mulheres jovens que são líderes, pregadores, professores, e isso é maravilhoso. Então, expor a dificuldade do aluno, no sentido que você vai trabalhar motivações extrínsecas para alcançar a intrínseca, isso é muito importante. Não é você expor para você envergonhar, isso jamais, mas para você trabalhar em cima daquela dificuldade, de modo que você vai ajudar aquele aluno a se desenvolver e ter uma aplicação. A aplicação, ela é super importante na lei da motivação.
E uma outra questão importante é o interesse pessoal. O aluno precisa estar interessado. Para ele estar interessado naquilo que você está falando, para ele estar interessado na sua aula, ele precisa saber que tudo que você está falando, as coisas que você está fazendo, tudo tem relação com a vida dele, faz parte da vida dele. É como se fosse uma leitura de um testamento. A pessoa chega para ler o testamento lá, todos que estão na sala, tá todo mundo dormindo, ninguém tá nem aí. Mas o beneficiário tá bem acordado, porque sabe que aquele testamento é tudo sobre ele. A mesma coisa, a Bíblia, ela fala tudo sobre nós. A gente precisa fazer com que o aluno se identifique com isso e que tenha um interesse pessoal. Isso é muito importante também. Qualquer pessoa, sem exceção, pode se sentir, sim, motivada para aprender. Qualquer pessoa é capaz de aprender. Só que nem sempre vai ser no mesmo lugar, nem sempre vai ser da mesma forma e nem sempre vai ser com o mesmo professor. Isso leva tempo. Bom, um conselho muito legal que o Howard Hendricks ele deixa pra gente é que, como professores, a gente tem que colocar bombas de relógios. A gente coloca bombas de relógios nos nossos alunos que podem se explodir a qualquer momento, em qualquer lugar e até em um lugar bem longe da gente. E é por isso que a gente precisa, como professores, viver pela fé. É por isso que a gente precisa ter paciência e saber que aquilo que a gente está semeando hoje aqui, ele vai crescer, vai germinar, mas pode ser em um outro tempo, em outro local. E uma coisa também bem interessante é que nem todo mundo vai aprender com a gente. Bom, você está vendo esse vídeo, você está assistindo esse vídeo aqui, eu posso estar falando ao seu coração, mas você pode falar ao coração de alguém que eu não posso falar, nem se eu tentasse. E aí pode existir também uma outra pessoa que vai tocar o coração de outras pessoas que nem eu e você conseguiríamos tocar. E isso é a essência do corpo de Cristo, porque Deus ele trabalha de diferentes maneiras e ele forma uma verdadeira comissão. E eu quero encerrar esse vídeo com a seguinte pergunta: você, professor, encontra-se motivado? Pensa direitinho sobre isso e se você porventura não está, então se motiva, se anima, porque você como professor é responsável por anunciar as verdades mais maravilhosas. Nós somos responsáveis por anunciar verdades maravilhosas, que são as verdades divinas. Então é necessário, é ultra necessário que nós professores estejamos motivados. Então vamos nos motivar, amém? Essa foi a 6ª lei do estudo do livro do Howard Hendricks. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a 7ª e última lei, que é a lei da preparação prévia. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus.